Então, como se não bastasse as preocupações que a sociedade humana ela tem tido nesses últimos dias, com a guerra da Ucrânia com a Rússia, e que o que ocorreu? Sábado, no início logo da manhã, houve um ataque surpresa ali da Hamas contra a nação de Israel. O povo judeu, o povo de Israel, é um povo peculiar. Ele é diferente de qualquer povo que você possa imaginar. Os olhos de Deus, por enquanto, eles estão atentos à igreja. Que o Espírito Santo de Deus está na igreja. Na verdade, o Espírito Santo de Deus é o nosso paracleto, é o nosso defensor. E o Espírito Santo de Deus, ele é aquele que está cuidando da igreja, protegendo a igreja, até o arrebatamento da igreja, quando o Espírito Santo de Deus, como guardião da noiva de Cristo, vai levar a igreja e entregar a Cristo o noivo lá. É quando o Espírito Santo de Deus haverá de arrebatar a igreja e nós estivermos lá. Nós sabemos que, devido às promessas de Deus ao povo de Israel, de onde haveria de sair o Messias, o Salvador, Deus deu promessa. Enquanto as pessoas ali, os judeus, estavam sabendo que aquelas promessas haveriam de um dia ser cumpridas, mas o inimigo das nossas almas, ele fez de tudo e faz de tudo para que a promessa de Deus não se cumpra. O que ocorre? Já muitas e muitas vezes houveram plano do capeta para que se fosse destruída o povo judeu. Você imagina? Olha, observa. Quando aconteceu que o povo de Deus estava ali no Egito, tinha um faraó ali e os egípcios, eles notaram que o povo judeu, que eram na época escravos, na época dos íxios, lá no Egito, prosperava muito, crescia com muita facilidade, eles estavam se desenvolvendo mais do que o povo da região. As mulheres judaicas tinham mais filhos. Então você veja o projeto que o inimigo fez para que a herança judaica, as promessas de Deus não se cumprissem. Colocou ali no coração do faraó o propósito de todos os meninos, claro, machos, vocês devem, assim, deu ordem às parteiras da nação. Vocês observam, todo esse menino aí, o que for macho, vocês peguem ele, castrem ele. Assim que ele nascer, castre os machos, castre os meninos. Você já imaginou castrar as crianças? Aí ali, e toda criança seria castrada, né? Ou mortas. Aí ali aconteceu que os pais, né? Os pais de Moisés tiveram ali uma ideia dada por Deus, para que colocasse aquele menino ali num cesto, ali numa arca, e colocasse no Egito, no rio Nilo, e a água ali haveria de levar aquela criança, aquele garoto numa certa direção, aonde estava ali se banhando a princesa, né? A filha do faraó. A água estava indo naquela direção. Aí Miriam colocou aquele menino naquela água, e aquela água foi levando. A água foi levando aquele cesto com aquele garoto na direção daquela princesa, onde ela estava se banhando com outros acompanhantes ali. E ali Deus deu ao coração. Onde está o cesto? Então o cesto está acontecendo ali. Aí, sabe, mulher tem aquele instinto materno, aquele instinto, né? Aí disse: esse menino aqui eu vou criar. Aí a filha do faraó decidiu criar Moisés. Mas os outros meninos machos, né? Foram ali, muitos foram exterminados. Houve uma época também, lá no reino persa, onde tinha lá a rainha Vasti, tinha lembrado da rainha Vasti, de Esther, né?
E ali, Naamã, vamos dizer assim, um primeiro-ministro, ele ali colocou no coração dele e foi ao rei e deu ordem, e disse: ó rei, tem um povo aqui que está aqui conosco que ele não te adora, ele não se ajoelha, porque havia ali um cidadão por nome de Mardoqueu. Quando aquele primeiro-ministro passava no cavalo, Mardoqueu não se dobrava diante dele. Aí ele disse: tem um povo aqui que não nos presta essa homenagem de nos adorar. E quem é esse homem? É um judeu que está aí, Mardoqueu. Aí, só sei que ocorreu que ele conseguiu convencer o rei do que convenceu a matar todo o povo judeu. E nesse propósito, ali surgiu a rainha Esther, e ela já estava no propósito aí de casar com o rei. E essa garota, ela ali foi em direção ao rei no palácio, e entrou ali e não podia entrar sem a chamada, sem a permissão. Aí o rei, naquela hora, colocou o cetro na direção, daquela garota, para ela poder chegar junto dele, porque senão ela era condenada à morte. Aí ela foi: isso realmente, o que é que você está querendo? O que é que você está precisando? Eu estou aqui pedindo ao Senhor pela minha vida. E o rei disse assim: poxa, pela sua vida? Quem é que quer tirar a tua vida? Aí ela começou a contar a história, que havia um projeto para chegar o dia de matar todo judeu que tivesse daquela nação. Como ela era judia e o rei não sabia, claro que a palavra do rei não podia voltar atrás, né? Aquela ordem tinha que ser cumprida. Por fim o rei pegou, fez com que visou o judeu, armasse o judeu, para o judeu, no dia que tentasse matar ele, os judeus se defendessem, mas levando aos prós. Aquilo ali era um projeto já também do inimigo de exterminar a raiz judaica da terra. Vocês observam, por exemplo, quando Jesus nasceu, estão lembrados, quando Jesus nasceu, o rei ali deu uma ordem: diz, todos os meninos, todas as crianças machas daquele período, recém-nascidos, que tiver nesse rei, porque os sábios olharam pelo livro ali e observavam que aquele ano, aquele período, era o ano do príncipe prometido por Deus nascer em Jerusalém. Aí o rei não sabia quem era esse rei que tinha chegado. Aí o rei deu ordem para que todas as crianças do reino, daquele reino, todos os meninos, eles fossem mortos, porque sabia que ali havia a possibilidade de entre aquele, muito forte, de entre aquele matar Jesus, o Filho de Deus. E por fim, naquela época, o anjo de Deus, o mensageiro, foi a José e disse: ó José, saia daqui do país, que vão querer matar o menino. Aí José, com Maria, num jumento, a gente conhece a história, num jumento ele foi para o Egito, fugiu para o Egito. Mas o que eu chamo a atenção de vocês, já chegando agora, em 1948, você vê que os judeus, qual é o problema que tem os judeus, o que é que tem o judeu de tão especial? É umas promessas de Deus que estão lá nas Escrituras, e a palavra de Deus diz assim: eu sou fiel com a minha palavra para cumprir. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Então, ele sabendo que a palavra de Deus haveria de ser cumprida, o que ocorre? Já no ano 1948, porque os judeus, quando Jesus falou numa profecia, numa premonição, que em Jerusalém não ficaria pedra sobre pedra, o que ocorreu? E disse: não há de passar essa geração antes que tudo isso aconteça. Jesus falou isso no seu ministério, mais ou menos no ano 2000, no ano 030 mais ou menos, 032, no ano 1970, no ano 070, um general por nome de Tito Flávio Vespasiano, ele ali invadiu Jerusalém, destruiu todo mundo, tudo ali, e dispersou os judeus pelas nações do mundo. Os judeus foram expulsos da sua terra,
sob sentença. Se chegasse numa montanha, qualquer um judeu, se chegasse numa montanha para ver Jerusalém, onde ficava o templo de Deus, então ali aquela pessoa era sentenciada à morte. Então vamos pensar aqui, dos anos 70 até o ano 1948, os judeus não tinham pátria, não tinha nação, não tinha lugar de ficar. Ficaram espalhados por todas as partes do mundo, pela Etiópia, pela Europa, pela África, né? Depois também aqui para as Américas. Aqui em Vitória Santo Antão mesmo, eu já fiz uns vídeos mostrando que tem umas áreas aqui que pertenciam a judeus. No nosso cemitério, aqui em Vitória Santo Antão, tem túmulos lá que são dos judeus. E como é que você sabe, Sebastião? É porque os judeus, ele não usa cruz. Nos seus túmulos, ele coloca ali a estrela de Davi. Está lá, né? Os cristãos usam a cruz. Os muçulmanos, ele usa usa ali uma lua. Então esse pessoal, por ele ter costumes diferentes, ter hábitos diferentes, religião diferente, em todos os lugares onde eles foram, sempre houveram perseguições a ele, principalmente porque a bênção de Abraão estava sobre ele, né? As promessas de Deus, né? De que haveria um descendente de Davi, que haveria de reinar para sempre, está sobre aquele pessoal, sobre aquele povo. Agora, a Bíblia nos diz assim, que Jesus, ele veio para o que era seu, mas os seus não aceitaram. Mas a todos quanto aceitarem, Deus fez tornarem-se filhos de Deus. Então o que aconteceu? Quando Jesus, o Filho de Deus, veio morar ali em Jerusalém, ali em Israel, os judeus, os seus irmãos, os seus patriotas não recebeu, rejeitou ele. É por isso que Deus diz assim, ele veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deram o poder de ser filho de Deus. Então, aí a Bíblia também diz, Jesus falou assim, olha, eu vou, mas se eu for, eu vos enviarei o Consolador, para que aonde você estiver, esteja vós também. O Espírito Santo de Deus está aqui, conforme eu falei. Então os olhos de Deus, os olhos da igreja, os olhos de Deus estão voltados para a igreja, para nós. Não é a igreja salão de pedra, de tijolo, não. É a igreja a igreja ser humano. Nós somos a eclésia de Deus. O Espírito de Deus é aquele que habita em nós. Mas vejam bem, mas durante todo esse período, do ano 70 até o ano 1948, conforme eu falei a vocês, os judeus não tiveram pátria. Eles não se misturaram com os povos de outras nações, porque os judeus, eles são assim, muito preservadores dos seus costumes, da sua alimentação, da sua religião, né? Quer dizer, até os sacerdotes usam aquele cabelo assim diferente, ele é um povo, o judeu é um povo diferente, porque também eles sabem, confiam no Messias. Embora é bom diga aqui, Jesus veio, os judeus não receberam, né? Eles permanecem ainda esperando o Messias. Esse Messias já veio para nós o recebemos, amém? Mas agora, os olhos de Deus, eles estão com a igreja, mas após o arrebatamento da igreja, os olhos de Deus haverá de se voltar para a nação de Israel, porque nesse período já da nação de Israel, eu conto para vocês vários e vários milagres de Deus, porque não é normal uma nação que foi jogada por todas as nações, foram tiradas da sua pátria, viver pelo mundo, né? Depois de aproximadamente, vamos dizer assim, 2.000 anos, né? Vamos botar aí, 1.900 anos, esse povo ter voltar a ter novamente a sua pátria. Então ali houve, já a Segunda Guerra Mundial, em 1939 até 1945, houve ali a Segunda Guerra Mundial. O diabo colocou novamente um projeto para exterminar os judeus. Você não vê em canto nenhum da terra um país invadir outro e querer exterminar o povo. Aí vem, invade, ali vai se misturando, vai fazendo aquela mistura de raças. Os invasores se casam com as pessoas daquele país, se mistura, como você vê em qualquer parte do mundo, né? As pessoas vão se casando, vão se ajeitando, né?
Então, mas os judeus não conseguiram mesclar o judeu com pessoas gentias. Eles confiam na Torá, que a Torá é o Antigo Testamento, e sabem que o Messias dele vai voltar um dia, né? Mas eu quero chamar a atenção dos senhores que essa história é muito difundida na terra, principalmente na imprensa, é difundido também nos jornais. Observa. Em 1939 até 1941, 1945, ali o primeiro chanceler da Alemanha, Adolf Hitler, a besta teutônica, ele colocou no coração o plano de extermínio de todos os judeus. Aonde só bastava ser judeu, podia ser criança, mulher, velho, criança, soldado. Se fosse judeu, era para ser exterminado. Agora, onde você viu na história da humanidade, onde você viu na história da civilização, um presidente, um chanceler, querer exterminar, né? Querer exterminar ali o povo, um povo, uma nação, só porque eles eram diferentes? Você nunca vê isso, porque principalmente os judeus, eles são pessoas que aonde eles chegam, sempre se apresenta de uma maneira muito singular e muito boa, porque eles são inteligentes, são muito adaptados à área de finanças, né, às economias, essa parte aí, e eles, né, ali houve aquele projeto de exterminar o povo judeu. Então, até aí, hoje, por exemplo, eu estava já à noite, pensando assim, sobre essa guerra lá do Hamas, né, que estão ali na Palestina, estão ali, e eles estão fazendo tudo, né, eles não querem saber de acordo, para dizer assim, a gente vai fazer um acordo ali com Israel, para fazer um acordo, para dizer assim, já que a gente tem problema aqui com essa parte aqui da Jordânia, essa parte aqui, vamos dividir, Israel fica com essa parte, eu fico com essa, porque eles sabem todas as investidas que eles têm feito, depois de 1948, todas aquelas guerras. Eu tenho um livro que fala muito sobre essa epopeia aí, rebelião na Terra Santa de Menachem. Então aí a gente, como começou a nação de Israel, até hoje eles nunca tiveram paz ali. Você observa, a gente observa as judias, elas vão para as praças, vão para a praia, roupa de praia com um fuzil nas costas, né? Lindas que são, mas com um fuzil, porque eles estão em pé de guerra, eles não estão em paz. Sabe que a qualquer hora eles estão ali, podem ser ali invadidos, como aconteceu agora no dia do descanso, que é muito sagrado para os judeus, né? O dia do descanso. É aproveitar logo cedo pela manhã, quando as pessoas estavam se preparando para os cerimoniais, se preparando para as suas religiosidades, eles invadiram de surpresa Israel. Aí, porque às vezes até a pessoa diz, não, mas pode ser que esteja faltando um pouco de diplomacia, né? Guerra, ninguém quer guerra, ninguém gosta de guerra. Não, ele não quer saber de diplomacia para Israel permanecer lá, não. Ele quer de todas as formas destruir Israel para que ele não fique em canto nenhum. Porque talvez os seus problemas digam assim, não, mas se por acaso Israel não tivesse começado a comprar terra ali, naquela área ali, né? Não tivesse comprado terra, não tivesse morando ali, né? O embaixador brasileiro não tivesse assinado junto com para que a nação de Israel voltasse, não havia essa guerra, havia. Aonde eles tiveram, aonde os judeus tiveram, estava sempre guerra. Podia ser que Deus, em vez de dar ele Canaã, estivesse dando Canadá, eles iam ter problema aqui também. Porque o problema não é a terra, o problema é a promessa de Deus, né, que está para se cumprir. Nós estamos no limiar desse acontecimento, do arrebatamento da igreja, e o inimigo vai fazer tudo, de todas as formas, para exterminar aquele povo da nação, exterminar aquele povo da terra, né? Só que não vai conseguir, porque haverá, a Bíblia fala, já na área escatológica, das doutrinas das últimas coisas, que haverá uma guerra. A guerra, chama-se a guerra do Megido, do Vale do Megido, outro chama a Batalha de Armagedon, onde muitas nações haverá de guerrear com Israel, muitas nações, né? E ali é quando os anjos de Deus haverão de intervir, né? E a Bíblia fala que isso a igreja já está arrebatada, nos 7 anos lá no céu, na boda do Cordeiro. Mas a Bíblia diz que depois desse período que a igreja vai passar na boda do Cordeiro, nós, que Deus permitir, a gente vai depois falar sobre essa área de escatologia, doutrina das últimas coisas. Então a Bíblia diz que Jesus vai descer sobre os montes de Jerusalém dali, né? Parece que é no Monte das Oliveiras, e o monte vai se rachar, né? Aí, mas antes Deus já terá
lutado ali né, com Gabriel, e ali terá dado um jeito nesse tipo. Mas essa guerra pode, a nação de Israel já estão tudo em pé de guerra lá, vão entrar ali, certamente haverá de exterminar aquele povo, mas ali extermina agora, mas outros surgem, porque isso é promessa, aquela promessa que veio lá desde Ismael. Todo seria contra eles seria contra todos. Eles nunca vão se unir com o povo judeu, nunca vão se unir. Israel está em perigo, assim, materialmente falando, está em perigo, porque ele é todo reunido, todo ao redor por nações. A maioria são nações inimigas, né, que são nações muçulmanas, e é um povo que é descendente de Ismael. Essa guerra sempre haverá, até o arrebatamento da igreja. Depois Deus haverá de cuidar daquele povo, né, daquele povo ali. E quando começará o milênio, que haverá paz para todos, a Bíblia diz que as crianças brincarão com os leões na rua, os leões comerão capim, né, as velhas andarão curvadas sobre Jerusalém, né, porque o diabo vai estar amarrado e não vai haver mais. O diabo não vai estar mais no corpo do homem, para o homem deixar estar matando os outros, né? Eu acredito que umas 1000 pessoas já foram mortas, né? Nessa batalha ali. Pegaram criança, mulheres, mataram muitos soldados, levaram muitos como refém, que eles são covardes. O pessoal do Hamas são covardes. Ele leva uma tuia de reféns ali, porque ele sabe que com aqueles reféns ali, Israel não vai lançar fogo sobre eles, né? E eles vão se proteger e vai meter, né, mísseis contra Israel. Então, tchau para vocês. Até mais, uma permissão de Deus, Ele permitindo, tá bom? Tchau.